Oi, tudo bem? Meu nome é Henrique, estou aqui para mais um vídeo. Novamente, como costume de todo início de vídeo, eu quero pedir para vocês de forma bem carinhosa possível, ignorem a qualidade do vídeo. Por enquanto eu não tenho uma câmera decente, eu não tenho microfone, então vou gravar com o que tenho, porque o intuito principal é espalhar a mensagem. Se possível, fiquem nesse vídeo e escutem. Todos os versículos que eu vou mostrando para vocês, não escutem apenas eu falando, mas abram a Bíblia e leiam comigo. Por favor, é um convite de estudar a Bíblia Sagrada comigo. Eu não estou aqui com o objetivo de manchar o nome da Igreja Católica ou de atacá-los. Essa época já passou. Eu não estou querendo isso. Vamos orar agora comigo, por favor. Peço que orem. Senhor, amado Deus, Criador dos céus, da terra, estamos aqui para estudarmos um pouco da Tua Palavra e pedimos a orientação do Espírito Santo para que a gente aprenda mais das Suas santas Escrituras e que a gente não apenas sejamos ouvintes da Tua Palavra, mas também sejamos praticantes. Oramos em nome de Jesus Cristo em agradecimento e pedido. Amém. Agora vamos abrir primeiro deixa eu abrir aqui. Vamos abrir agora em Romanos 3:23. Romanos 3:23. A primeira parte que eu quero falar aqui agora é sobre Maria. Ela é sem pecado mesmo, como diz muitos católicos, ela realmente morreu sem pecados, porque de acordo com a lógica deles, Maria não poderia ter dado à luz a Jesus sendo uma pessoa pecaminosa. Onde ele vai? Olha só, se ele é santo, imagine o ventre que o gerou. É o argumento deles. Mas vamos olhar em Romanos 3:23. A Bíblia diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos precisamos de Deus, da sua graça. Quando fala todos, é todos. A única pessoa que também esteve em condição humana, mas não teve a obra do pecado, foi a pessoa de Cristo. A Bíblia fala que ele é sem pecado, ele é o Cordeiro, e o Cordeiro deveria ser perfeito, e ele foi perfeito e é perfeito. Todos pecaram, também Maria. Mas onde entra Maria nessa história, Henrique? Lucas capítulo 1, versículo 47. Lucas 1, 47. É uma fala de Maria, da pessoa de Maria, e olha o que ela diz. Lucas 1, 47. E minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. A Bíblia não conta relatos onde Deus salvou Maria. Por exemplo, ela estava presa em cima de uma árvore, Deus foi lá e estendeu a mão e puxou ela da árvore. A Bíblia não fala que ela estava em uma casa e a casa começou a pegar fogo e Deus vai lá, arromba a porta com todo o seu amor e salva Maria de uma casa pegando fogo. Antes de toda aquela perseguição de Herodes ou grande, antes de tudo isso, ela está falando essas palavras. E está escrito: e a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Deus não salvou ela de simples condições humanas, mas, no caso, o principal objetivo desse texto é falar: Deus me salvou de meus pecados. Deus salvou Maria dos pecados dela. Da mesma forma que Ele é nosso Salvador e nos salvou dos nossos pecados, Ele salvou ela dos pecados dela. Na minha visão, de forma bem respeitosa, os textos que eu acabei de ler, conectados entre si, indicam que sim, Maria provavelmente poderia ter pecado. Acredito que pecou. Agora vamos para a segunda parte. A primeira foi: ela tinha pecado? Concluí que sim. Segunda parte: Maria era virgem? Ela morreu virgem? Ela realmente é a nossa Virgem Maria? Vamos abrir em Mateus capítulo 1, versículo 25. Mateus 1, 25. Vou esperar um pouquinho, né? Se possível, pause o vídeo e leiam comigo. Não deixe que eu fale, deixe que o texto fale. No entanto, não teve relações com ela, ou seja, José, não teve relações com ela até que o menino nascesse e lhe deu o nome de Jesus. Deu o nome de Jesus. O que significa? O Senhor salva. Mas não vem ao caso agora. E em algumas versões está escrito: e não a conheceu até que o menino nascesse. A primeira vez que na Bíblia aparece a palavra conhecer é em sentido sexual. Gênesis capítulo 4, versículo 1. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim e disse: alcancei do Senhor um varão. A palavra conheceu
vem do original e tem o sentido sexual, porque a Bíblia mostra, e Adão conheceu Eva e posteriormente ela engravidou-se e deu à luz a Caim. É em sentido sexual. Em algumas passagens bíblicas, em muitas passagens, conhecer é em sentido sexual. Não no sentido de prazer. Olha só, o texto não está dizendo que Adão estava andando pelo jardim. Aí criaram uma grande amizade e tiveram relações, tiveram filhos. Não. Conhecer não é sentido de oi, prazer, mas no sentido de conhecer sexualmente. E voltando para o texto, muitas versões falam e não a conheceu até que o menino nascesse. Então, a condição aqui, olha só, estamos em um momento de condição. Até o português básico, olha só, olha esse exemplo. Nesse momento eu estou aqui na igreja, se vocês olharem em volta, que lindo esse quadro, né? Que pintura bonita! Mas não é isso que eu quero mostrar. Estou aqui na igreja e tem alguém lá de fora e eu falo: você não pode entrar aqui até que eu chame você. A pessoa vai entender. Então ele não quer que eu entre, ele quer que eu fique aqui de fora até o momento onde for me chamar. Quando ele me chamar, eu entro à vontade. Este é o momento dessa passagem. É uma condição. Não poderiam ter relações sexuais, não para sempre, mas em uma condição, até que o menino nascesse. Da mesma forma que a pessoa não ia ficar lá de fora da igreja para todo sempre, porque eu falei, quando eu te chamar você pode entrar até que eu te chame. Aqui também, até que o menino nascesse, eles não poderiam ter relações sexuais, mas quando ele nascesse, aí sim poderiam ter relações. Agora, outra coisa, terceira coisa. Primeiro, Maria tinha pecado. Segundo, ela era virgem e morreu virgem. Agora, o terceiro, será que Jesus tinha irmãos? Será que Maria teve outros filhos além de Jesus? Vamos lá. Vamos abrir agora em Gálatas, capítulo 1, versículo 19. Gálatas, capítulo 1, versículo 19. Se possível, pause o vídeo novamente, passa a Bíblia devagar se quiser e encontre o versículo de Gálatas capítulo 1, versículo 19. Em 3, 2, 1, vou começar a ler. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Jesus teria um irmão chamado Tiago. Mas calma aí. Antes de eu passar para frente esse nosso estudo, juntos, eu gostaria de passar uma curiosidade bem interessante. Inclusive, reforça a veracidade do texto bíblico. O texto é real e verídico. Como assim? Na época de Jesus, até hoje em dia, existem os ossuários. Ossuários, que é quando a pessoa estava morta, passava um certo período, pegavam os ossos dela e colocavam dentro de uma caixa grande de pedra, que seria o ossuário. Ou ossário, eu gosto de chamar de ossuário, que é mais legal. E o morto ficava lá, os ossos. E os ossuários tinham o costume de ter uma certa inscrição, que era o nome do falecido e o nome de seu pai. Por exemplo, meu nome é Henrique e o nome do meu pai é Rogério. Se eu morresse e colocassem os meus ossos dentro de um ossuário, a inscrição seria Henrique, filho de Rogério. Encontraram um ossuário do primeiro século e nele estava escrito uma seguinte inscrição: Tiago, filho de José e irmão de Jesus. Tiago, filho de José e irmão de Jesus. Henrique, beleza, entendi, mas por que está o nome de Jesus aí no meio? O certo não seria ter o nome só do pai e não de Jesus? Ele era um irmão, para que ter o nome de Jesus? Seria um achado falso da arqueologia? Ou uma manipulação durante a história? Não, não é falso. Vou explicar. Sim, o correto seria estar escrito somente Tiago, filho de José e pronto, Tiago, filho de José. Só que, por que tem Jesus então, Henrique? Quando o falecido tinha um parente muito famoso, extremamente famoso, acrescentavam o nome desse parente nas inscrições. E quando Tiago morreu, colocaram sim o nome de seu pai, mas também ele tinha um irmão muito famoso. E qual é esse irmão? Jesus
Jesus, no primeiro século, era muito, extremamente famoso. Ele chamava a atenção de multidões, fazia milagres públicos, fazia pregações extraordinárias, chamava a atenção de todo tipo de pessoas, de forma positiva e de forma negativa, e ele era muito famoso. Inclusive, até tirando um pouco da religiosidade, ele é uma figura histórica. Ele é real. Então, sim, por isso está escrito o nome de Tiago, filho de José, irmão de Jesus, porque Jesus seria o irmão famoso. Então, essa foi a curiosidade. Tiago existiu, tem seu nome dentro de um ossuário. José também teve uma conexão com o ossuário, teve a sua inscrição. E Jesus também. Então, Tiago, José e Jesus tiveram uma certa evidência na história por esse fato e por diversos outros. Lucas, capítulo 2, versículo 7. Abrem Lucas, capítulo 2, versículo 7. E está escrito: e deu à luz seu filho primogênito, envolveu-o em panos e deitou-o na manjedoura, porque não havia local para eles na estalagem. Viu que interessante? Nesse texto está falando que Maria deu à luz seu filho primogênito. Está vendo aí que ele era o único filho, mas não é assim que se deve ler. Não sei se eu vou pronunciar de forma correta, mas espero que sim. A palavra primogênito no antigo grego, no original, está escrito prostotokon, que significa primeiro nascido ou primeiro filho, primeiro de outros. É como se eu estivesse andando na rua, visse uma senhorinha com um homem bonito, forte, terno, e falo: nossa, que rapaz bonito, é seu filho? Aí ela fala: sim, é meu primeiro filho. Aí eu falo: cadê os outros filhos? Onde eles estão? Está andando só com ele? Cadê os outros? Aí ela fala: não, esse aqui é meu único filho. Aí eu pergunto: como assim, minha senhora? Você falou que ele não é seu primeiro filho? Cadê os outros? Não, ele é meu único filho. Está vendo que não faz sentido? Lembra na Bíblia, quando lá em João 3,16, aqui ó, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha a vida eterna. O que tem esse texto a ver com isso, Henrique? O que tem a ver, cara? Olha só, vê se você pega agora o jeito. Primogênito, primeiro filho. Unigênito, único filho. Se Jesus fosse o único filho de Maria, o texto deveria ter falado não primogênito, mas olha como deveria estar escrito o texto: e deu à luz a seu filho unigênito, não primogênito. Quando o texto fala primogênito, dá a ideia que ele é o primeiro de outros. Agora, o correto deveria ter dito seu filho unigênito, que significa o único filho. O texto está falando: deu Maria à luz o primeiro filho. O correto seria: e deu à luz o seu único filho. Está vendo que não bate? Vamos lá em Mateus capítulo 27, versículos 55 e 56. Mateus capítulo 27, versículos 55 e 56. Está escrito: muitas mulheres estavam ali observando de longe. Elas haviam seguido Jesus desde a Galileia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Então está mostrando as Marias aqui. Só que, cara, quando fala sobre a mãe de Jesus, não fala Maria mãe de Jesus, fala Maria mãe de Tiago e de José. Então ela tinha dois filhos, Tiago e José, além de Jesus. Agora conecte com outro texto. É assim que estudamos a Bíblia, tá? Pegamos um texto, conectamos com outro, até que você tenha uma conclusão final. Mateus capítulo 13, versículo 55. Mateus 13, 55. Pause o vídeo, pesquise, despause. Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago e José, Simão e Judas? Não seria estes seus irmãos? Tiago, José, Simão e Judas? E sem considerar que no versículo 56 a Bíblia fala sobre irmãs também. Então, com toda a conexão destes textos, desde o primeiro até o último, vemos o seguinte: Maria, ela conhece Deus como seu Salvador de seus pecados. Todos pecaram, e ela também. Segundo, ela era virgem. Vemos que a condição que ela não poderia ter relações sexuais era até que Jesus nascesse. O texto dá indícios de que provavelmente depois que ela deu à luz, ela sim teve relações sexuais com José. Maria tinha Jesus como seu único filho? Nós vemos que não. Provavelmente ela teve outros filhos. Quando eu falo provavelmente, é que existem tantas interpretações sobre esse assunto que eu estou falando a minha e acaba que a minha
Comparado com as outras, é só mais uma, mas eu acredito que sim. No próximo vídeo vamos falar a respeito da diferença entre a Bíblia protestante e a Bíblia católica. Por que tem essas duas Bíblias? Por que tem essas versões? Qual a diferença entre eles? Qual que é o mais próximo do original? Qual que devemos confiar e não confiar? Esse é o próximo vídeo que eu vou gravar para vocês. A Bíblia é a nossa única regra de fé. Podemos sim ter nossas tradições, nossos pensamentos até muito incomuns a de outras pessoas, mas que nada passe por cima deste livro sagrado. E não devemos pegar a Bíblia e criar interpretações que vão nos favorecer ou interpretações que a gente quer acreditar. A Bíblia não foi feita para a gente lê-la e acreditar no que a gente quer. Devemos ler a Bíblia como ela é. O que eu quero dizer com isso? A Bíblia não menciona que Maria foi assunta ao céu, ela foi ao céu. A Bíblia fala que, na verdade, Jesus deu ela como mãe a João. João, eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. Ou seja, cuide dela para mim, porque eu não vou estar aqui na terra mais. Eu vou morrer, vou ressuscitar e vou ao céu depois de 40 dias. Ou seja, cuide dela para mim. A Bíblia não fala que ela foi assunta ao céu. A Bíblia não fala que ela nasceu sem pecado. Nunca menciona Maria como sendo uma pessoa sem pecado. A Bíblia não fala que ela intercede por nós como os outros santos que entrega nossas orações a Jesus. Não, o único intercessor é Jesus entre Deus e os homens. A Bíblia diz isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o único caminho. A palavra santo vem no sentido de separado, escolhido por Deus, ou separado por uma coisa em específica. E buscar ter uma santificação não é com o intuito de que um dia eu vou estar no céu intercedendo por você. Se você orar, eu levo para a pessoa, levo a pessoa e levo para Jesus. Não, ser santo é você ter uma vida em constante oração. Ser santo é todos os dias você se arrepender dos seus pecados e mudar de vida e ter uma transformação de vida. Você pode pegar os santos e entender, cara, eles mesmo sendo pecadores conseguiram ter uma vida ao lado de Deus. E eu também devo seguir o exemplo deles e ter uma vida consagrada ao meu Deus e ao meu Senhor Jesus Cristo. Mas agora, pegar pessoas e colocar em um patamar onde elas não estão, e pegar essas pessoas e colocá-las como sendo santas ou intercessoras, isso é antibíblico. Pronto, repreensão a alguns irmãos católicos e mostrando porque eu discordo. Agora vamos para os evangélicos. Meus irmãos evangélicos, meus irmãos protestantes, que compartilham talvez até muitas crenças que é a mesma que a minha, aprendam a respeitar Maria. Maria não é culpa de ser vítima de idolatria. Respeitem Maria como ela é, porque ela teve a honra de ser mãe de Jesus. Jesus é Deus encarnado, é Deus conosco, de acordo com a Bíblia. Não devemos desprezá-la, não devemos rejeitá-la como se ela fosse um Deus pagão. Maria não é um Deus pagão. Devemos respeitar nossos irmãos católicos e também respeitar a pessoa de Maria. Devemos respeitá-la. Ela, por mais que eu discorde que ela seja santa, por mais que eu discorde que ela foi virgem para sempre ou foi assunta ao céu, não importa se eu discordo disso. O que eu devo lembrar é que ela foi mãe de Jesus, ela foi extraordinária, uma pessoa maravilhosa, incrível e amada por Deus. Você sabia que o nome Maria, ela tem origem no egípcio, que é Merit, que significa amada. E também Meritimon, por exemplo, tem uma mulher chamada Meritimon, ou amada por Amon. E depois, com a escravidão do povo hebreu, eles pegaram o nome Merit e traduziram para Miriam, que também tem o mesmo significado, amada por Deus. Maria, no original, é chamada no hebraico de Miriam, ou Mariás, não importa, ela significa amada de Deus. E se ela é amada de Deus, quem é você na fila do pão para querer desprezá-la, rejeitá-la, deixá-la de canto ou ridicularizá-la? Aqueles evangélicos que pegam a imagem que é vista como sendo objeto santo para os católicos, e por mais que eu discordar, cara, eu não concordo com pegar ela e quebrá-la, dar marteladas, jogar no chão, porque isso já é discurso de ódio. Larga de ser uma pregação, larga de ser um conselho e acaba que se torna um discurso de ódio. Você está demonstrando o ódio pela fé e a cultura do catolicismo. Você tem todo o jeito de discordar, e aquele que fala, você discorda de mim, você está errado também. Mas você pode discordar, mas nunca sair da discordância para o nível do desrespeito. Tá bom? Separado as coisas aqui? Então, estamos entendidos.
Eu peço que vocês esperem o próximo vídeo, peço que comecem a divulgar esse vídeo para outras pessoas, com o intuito de mostrar: olha, eu aprendi uma coisa nova, você quer aprender junto comigo? Espalhamos o Evangelho juntos. E vamos fazer a oração para a gente poder finalizar? Senhor, nosso Criador, amado Pai, nosso Deus eterno, estamos aqui para fazer oração a Ti e entregar nossa vida ao Senhor. Que o Senhor nos ajude a sermos santos todos os dias e abrir nosso entendimento e nosso coração para compreendermos melhor os ensinamentos bíblicos. Que a Sua palavra esteja também no meu coração e na minha mente e adoramos o Senhor de forma racional. Entregamos nossa vida ao Senhor, essa oração, e pedimos humildemente que cuide de nós durante toda essa trajetória. Peço particularmente que o Senhor proteja cada um que está vendo esse vídeo e também os que vão ver no futuro, ou talvez aqueles que nunca vejam. Cuide deles, os proteja e os ajude a voltar seus olhos fixamente para a palavra de Deus e para o seu Cordeiro. Oramos em nome de Jesus Cristo.